Nesses últimos dias do mês de outubro, quero desejar a todos vocês saúde, graça e paz. Vou continuar a mencionar nessa semana da Reforma Protestante, cuja celebração se dá no dia 31 de outubro, domingo que vem. Quero concluir com os 5 pilares da Reforma Protestante ocorrida em 1517 na Alemanha. Martinho Lutero havia colocado as suas 95 proposições na porta da igreja de Wittenberg. Era a maneira comum de transmitir notícias naquela época. E foi o que Martinho Lutero, o frade católico, fez, protestando contra problemas que havia na Igreja Católica Romana. E eu comentei com vocês na segunda-feira sobre 2 desses pilares da Reforma Protestante: sola scriptura e solus Christus. São princípios teológicos, todos eles iniciando com a palavra latina solo, que significa, ou sola, que significa somente, apenas. Hoje quero concluir esses pilares da Reforma Protestante falando sobre sola fide, sola gratia e soli Deo gloria, os últimos 3 pilares. Sola fide, que significa somente a fé, e sola gratia, que significa em português somente a graça. Esses princípios bíblicos, incluídos nos 5 solas que constituem esses pilares teológicos da Reforma Protestante, afirmam que o ser humano é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano. E é o que a Bíblia afirma em Romanos 3:28, o ser humano é justificado pela fé, sem as obras da lei. E ainda mais, em Romanos 5, no versículo 1 em diante, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Também Gálatas 2:16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E ainda Efésios 2:8-9. Esses versículos dizem: pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, sola fide, somente pela fé. Pela graça de Deus, o ser humano é regenerado,
justificado, santificado e glorificado. É pela graça de Deus, sola gratia. É pela graça de Deus que o crente recebe os dons espirituais e talentos a fim de realizar o serviço cristão e receber as bênçãos de Deus. Nós cremos no Evangelho da graça imerecida de Deus, e não de um evangelho da autoafirmação, da autoestima, da saúde ou da prosperidade. O evangelho, infelizmente, foi transformado nesses últimos tempos em um produto vendável. E os pecadores, os seres humanos, tornaram-se os seus consumidores. Nós temos que reafirmar sola gratia, somente por graça e pela graça. Agora, o último dos princípios teológicos da Reforma Protestante, e que também são nossos princípios bíblicos que norteiam a nossa declaração doutrinária, é o que fala da soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Este princípio teológico afirma que o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Filipenses 4:20 diz: a nosso Deus seja a glória para todo o sempre. Adoração somente a Deus. Seu louvor e sua glória devem ser o centro do nosso culto. A perda da centralidade de Deus desvia a glória que é devida a Ele para outras coisas ou outras pessoas, como a suntuosidade de um templo, pregadores famosos, cantores, corais. Eles acabam muitas vezes levando a glória e o louvor nos nossos cultos, ao invés de nós nos lembrarmos de que somente a Deus é a glória. Soli Deo glória. Que Deus abençoe você e a sua família no conhecimento dessas coisas que concernem à igreja, aos seus princípios bíblicos e a maneira de interpretar corretamente a palavra de Deus. Leia a Bíblia para que você cada vez mais cresça no conhecimento da palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. Amém.